Nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos bíblicos da família cristã. Você começa a sua consagração na sua família. E a consagração começa você educando o seu filho. Em Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Consagração passa lá pela sua casa, pela sua família, o exemplo que você tem que dar ali. E quando eu falo em família, é pai, mãe e filhos, é a família tradicional que nós acreditamos. Mas se for só a mãe e os filhos, assuma o papel, também é família. Se você for só o pai e os filhos, assuma o papel, é família também. Se são os avós cuidando dos netos, família também. O importante é você não permitir que o inimigo, em tempos atuais, consiga invadir a sua família e tomar os seus bens mais preciosos. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre relacionamento entre pais e filhos. Em Efésios 6, de 1 a 4, e eu vou ler só alguns trechos, ele dá algumas orientações importantes. Primeiro aos filhos: filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ele também fala, repetindo o mandamento: honra teu pai e tua mãe. E dá uma orientação para os pais também, muito importante essa orientação. Ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação, no conselho. Olha, 3 fundamentos ele apresenta aí, tá? Dois fundamentos. A obediência dos filhos, tá certo? E o papel dos pais. Eu vou ler para vocês uma citação de Ellen White, A Ciência do Bom Viver. Esse livro é maravilhoso e ela dá uma orientação importantíssima. Ela diz assim: os pais são os primeiros mestres de seus filhos, e é seu dever educá-los de maneira que se tornem homens e mulheres de princípios firmes. Um terceiro ponto importante na consagração da sua família: o amor e o perdão em família. A sua família, você como pai, como mãe, tem amor, tem o seu ambiente, o seu lar é um ambiente amoroso, é um ambiente de perdão, de respeito. Vamos ler o que diz Colossenses 3, versos 13 e 14. E Paulo aqui dá uma orientação geral, que pode também ser aplicado à nossa família. A família espiritual, mas também a nossa família, os nossos parentes ali próximos. Diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Então, a base da família, irmãos, é o amor e o perdão, porque esta é a base do Evangelho, este é o princípio de Cristo. Tem um pastor famoso, nos Estados Unidos, chamado Billy Graham. Billy Graham diz assim: uma boa família não é, olha que coisa bonita, uma boa família não é formada por pessoas perfeitas, mas por pessoas que aprendem a perdoar como Cristo perdoou. Que bonito. Perceberam aí o perdão e o amor? Bom, nós passamos 3 princípios. Agora tem alguns desafios para o mundo atual. Alguns desafios que têm destruído a família terrivelmente. Primeiro,
com certeza você tem aí na sua casa. Tecnologia e conectividade excessiva. É muito comum nós encontrarmos crianças pequenas e os pais, o pai ou a mãe, ou quem está cuidando, para não ter que interagir com a criança, para não ter que gastar tempo com a criança, joga um tablet, joga um celular na mão da criança. E ainda se admira, porque diz assim, nossa, olha, ele já sabe mexer no celular, entende? E ali a criança fica horas e horas conectada. Então, o uso desenfreado de smartphone e redes sociais pode diminuir a comunicação dentro do lar. Você está substituindo a sua ação como pai e mãe por uma conexão. E saiba lá Deus o que eles vão conseguir conectar-se. À medida que eles forem crescendo, as conexões serão as mais terríveis possíveis. Uma segunda coisa que tem afetado os lares, o relativismo moral. Relativismo moral. A cultura moderna tem destruído muito os princípios e os valores cristãos. Agora tem um probleminha aí. Qual é? É porque não basta você dizer que é cristão. Você, pai, mãe, precisa dar o exemplo. Dar o exemplo. Isso é fundamental. Tá certo? Então, os princípios que você vai colocar no seu lar são os princípios que você diz que professa, mas que dentro da sua casa você precisa realmente colocar em prática. E por último, também desse mundo atual, é o seguinte, nós estamos todos correndo o tempo todo, trabalhando que nem uns loucos, e negligenciamos a família. Deixamos as rotinas diárias junto aos nossos filhos, junto a uma atividade espiritual, e nós vamos deixando passar este processo. Um conselho, restabeleça o culto familiar. Restabeleça, se não todo dia, pelo menos um dia você tire para fazer. Depois, à medida que você for conseguindo, você vai estabelecendo novos princípios, novos processos. Isso será fundamental para ir protegendo a sua família contra os inimigos da modernidade. Que Deus possa abençoar o seu coração, que você possa investir tempo na sua família, dedicar tempo, que você possa ser um cristão que na sua casa você possa dar o exemplo e com isso liderar seus filhos, a sua comunidade mais próxima, que é a sua casa, para o caminho ao lado do Senhor Jesus. Oremos. Amantíssimo Deus, obrigado, Senhor. Que Tu possas nos dotar da capacidade do Espírito Santo, para que Ele possa transformar-nos, e à medida que nós formos sendo transformados, nós possamos impactar positivamente aquelas pessoas à nossa volta, em especial a nossa família. Fica conosco, derrama o Teu poder sobre nós, nos dá um sábado maravilhoso, sob o Teu comando, sob Tua proteção, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.